Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, Mente do Líder do Futuro. Hoje eu estou aqui com a Daniela e a Eliane, são as criadoras do canal digital Alphaville e Arredores, um veículo que já existe há mais de 15 anos e só no ano passado foram 15 milhões de impressões aí no site e Instagram. Tudo bem com vocês, Dani e Eliane? Oi, William. Tudo bem, você, William? Prazer em conhecê-las. Sempre como de costume aqui, eu gosto de faça uma apresentação. Se uma de vocês puder fazer uma apresentação, o que é esse canal digital Alphaville Arredores, a gente vai conversar um pouquinho sobre todos os detalhes, mas uma apresentação do canal de vocês e de vocês, especificamente de cada uma. Vai, Dani, por ordem alfabética. Malandra. Facilita, né? Então, eu sou a Daniela, uma carioca que veio parar de paraquedas aqui em Alphaville, porque na época meu marido veio a trabalho e eu abandonei minha trajetória comercial, né? Eu trabalhava na área comercial para cuidar de família, filhos, e eu sentia muita falta de fazer alguma coisa. Então, assim, eu cheguei aqui e tinha muitas dúvidas do que fazer aqui na região, né? Assim, de contratar mão de obra, prestadores de serviços. Então, eu montei um grupo no Facebook chamado Alphaville, né? E falei, como é que eu vou chamar esse grupo? Eu quero saber tudo que tem relacionado ao Alphaville e os arredores. E assim nasceu um negócio sem eu saber que ele seria um negócio. Então, essa Há 15 anos. Há 15 anos. Que legal. E você, Eliane? Eu sou Eliane, eu sou paulista, mas eu cheguei aqui em Alphaville na mesma época que a Dani, foi assim que a gente se conheceu até, mas eu vim dos Estados Unidos, a família queria manter um mínimo de segurança, né, oferecer para as crianças aí uma possibilidade de ter um espaço, né, com mais segurança, a gente veio para cá. E a gente viveu essa situação, como há 15 anos atrás, né, não tinha WhatsApp, não tinha nada, né. A gente morava aqui e todo mundo falava que os bons prestadores de serviço, que a gente queria fazer um cabelo, alguma coisa assim, né? Ou, sei lá, qualquer profissional, médico, profissional né? médico, dentista. Tinha que ir para São Paulo. E eu, como paulista, falava, gente, eu não quero ir para São Paulo. Se eu quisesse ir para São Paulo, eu tinha morado lá, eu quero resolver tudo aqui. E aí a gente se conheceu na adaptação da Escola das Crianças e eu também tinha parado de trabalhar, porque a gente estava morando fora. E eu e a Dani, a gente tem essa vontade de fazer alguma coisa juntos, voltar à atividade de trabalhar mesmo, né? Eu tinha tido uma experiência de 14 anos no corporativo antes de me mudar e senti a falta de voltar a uma atividade. Foi assim que a gente pensou em fazer alguma coisa. Nem foi o Alphaville Arredores logo de cara. O Alphaville Arredores nasceu de uma maneira totalmente orgânica. Da nossa necessidade de ter informação, e aí a gente descobriu que era a necessidade de muita gente que morava aqui também. Que legal, então surgiu aí por uma necessidade real mesmo, pessoal. Eu adoro o negócio que sai, ele começa a existir porque realmente alguém está precisando e você identificou uma grande oportunidade. A própria empresa que eu e meu sócio fundamos, a Upskill, ela surgiu da necessidade de uma outra empresa dele que precisava de treinamento de liderança. Ele falou, cara, eu procurei todo um monte de empresa, ninguém entrega o que eu quero que entregue. E você manja disso, eu manjo dessa outra parte, vamos fundar uma empresa, a gente vai. Deve ter mais empresas que precisam disso, então vamos fazer isso, né? Então, surgir da necessidade é fantástico aí, parabéns. Que legal. E hoje, então, é um canal de mídia colaborativa. Ainda suponho, né? Super. Na verdade, a gente nasceu dessa necessidade nossa, como a gente falou, descobrimos que muitos vizinhos tinham a mesma necessidade de informação. E hoje nós somos considerados o maior canal digital da região, onde a gente coloca novidades do bairro, pessoas que têm negócio aqui, que são empreendedores aqui, então é isso que a gente quer, dar valor para o comércio local, então a gente fala muito sobre isso. E aí, né, junto com tudo isso, a gente tenta trazer informação relevante. Por exemplo, tem trânsito, tem algum problema no bairro. O legal é que os vizinhos já conhecem a gente com essa pegada e mandam para a gente. Então, a gente tem vários repórteres por um dia espalhados pelo bairro que nos ajudam. WhatsApp, meninas, em primeira mão para vocês, furo de reportagem, aconteceu um acidente, tal lugar. Então, a gente vai, reposta isso, né? E assim a gente está ajudando outros vizinhos, né? É isso. Que legal, vocês têm repórteres espalhados aí pelo bairro e eles ainda usam a informação que vocês... porque sabe que um está ajudando o outro, né? Exatamente. Então a gente pode dizer que tem um impacto social muito grande o business de vocês, certo? Super. Com certeza. Tá. Uhum.
Não só por segurança, mas até econômico, vamos dizer assim, né? Um impacto social e econômico muito interessante. Vamos falar um pouquinho agora do negócio em si, porque eu não estou acostumado, eu não faço muita mídia, então eu vou querer explorar um pouquinho esse tema aí, que acho que vocês se aprimoraram na raça, vamos dizer assim, né? Com certeza tem muita experiência do passado de vocês, mas vocês foram criando esse negócio aí há 15 anos, não é uma mídia jovem, uma mídia que já tem peso, né? Tem história, bem madura, né? Como que vocês escolhem o que vai para o ar? Tem um filtro ou ele é 100% colaborativo? Não. Tem também a nossa curadoria, claro, porque tem muitas empresas que procuram a gente, que querem divulgar os seus negócios aqui na região. E, obviamente, para tornar a divulgação minimamente, como se fala, com credibilidade, a gente precisa acreditar nisso, né? Então, a gente sempre faz essa avaliação. Isso é uma coisa que o nosso público vai gostar, né? Se sim, a gente segue adiante e, em alguns casos, a gente teve que recusar, né? E é isso. Eu queria só complementar, Dani. A gente, às vezes, tem pessoas que nos procuram, aquela coisa, né? Não, o meu é o melhor, né? Eu sou a melhor, o meu é o melhor. A gente fala, para poder falar um negócio desses, eu precisaria conhecer todo mundo que faz o que você faz. Eu não posso dizer que você é o melhor. Eu acho até legal você achar que você é, mas eu não posso trazer isso. Então, a gente tenta também trazer esse tipo de realidade, né? E quando a gente não conhece, porque muita gente fala que a gente tem muita credibilidade e tudo que a gente recomenda é bom. Mas tem coisa que a gente divulga que a gente não conhece. Então, a gente faz questão de dizer, olha, gente, é uma novidade. Pelo menos é uma novidade pra gente. Pode ser Testem aí, né? Pode ser que não seja legal para mim, mas pode ser que seja legal para você, né? Sim. Eu lembro que antes da gente abrir o Alphaville Arredores, eu fiz uma reforma aqui em casa, meu vizinho me recomendou um pedreiro. Foi maravilhoso para ele, para mim foi um horror. Então, assim, tem isso. É muito relativo. O que pode ser bom para mim, pode não ser para você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente posiciona isso, né? E fazer essa curadoria de uma maneira muito transparente. Uhum. Sim. O ano passado, vocês passaram mais de 15 milhões de impressões, que é um número bem alto aí. Qual que foi a estratégia, o que conteúdo que impulsionou esse crescimento, que gera essa audiência tão grande? A gente tem um conteúdo todo ano que, quando a gente coloca no ar, eleva os números assim para a estratosfera, que são as festas juninas da região, né? Isso é uma coisa muito grande aqui na região de Alphaville. Eu acho que as pessoas curtem muito esse tipo de evento. Uma surpresa pra gente também, né, Dani? Então, todo ano a gente faz uma lista com as principais festas juninas da região. E aí isso gera um movimento, um compartilhamento. É uma coisa impressionante. E uma coisa que eu acho também é que a gente começou de uma maneira totalmente orgânica, né? Junto do Facebook, que não existia desse tipo de grupo aqui na região. E a gente percebeu que a gente tinha muito conteúdo importante para compartilhar. Era um grupo fechado, é aí que a gente montou o negócio, né? Hoje, a Família Arredores tem a janela do Instagram. E a gente percebeu que isso é muito visto, mas que a gente precisava ter um negócio nosso também. Então, a gente criou um site. E esse site, através de investimento, através de uma equipe de marketing, que eu acho que de uns tempos para cá tem feito toda a diferença, né? Tem nos ajudado. Nós somos hoje 10 funcionárias, né? Somos 10 mulheres que trabalham juntas, né? Para fazer a Família Arredores acontecer. Então, nós fizemos o Instagram, que tem uma grande janela do negócio. A gente tem um site nosso, que tem grande visualização também. E a gente tem uma newsletter, que toda semana a gente informa para os vizinhos, através de e-mail marketing, né, o que está acontecendo, o que a gente acha que é mais relevante. Eu acho que todas essas plataformas unidas fazem com que a gente tenha essa relevância. Legal, uma combinação, né? Às vezes não é só uma mídia, né? A combinação das mídias faz a coisa crescer ali. Exato. Vocês já comentaram um pouquinho do conteúdo que mais gera engajamento, que são as festas. Eu acho que todo mundo quer saber onde é a melhor festa, né? Isso é interessante, né? Tem algum conteúdo que nunca entra no canal de vocês aí, nem todo o dinheiro do mundo? Política e religião e futebol. Obrigado. Que eu queria exatamente saber, assim, como é que se vocês têm algum posicionamento, vocês conseguem, como é que vocês driblam, né? Posicionamento de política, religião, essas coisas mais, não vou dizer polêmicas, mas que dependem muito dos valores pessoais de cada um e acabam gerando um conflito que podem fazer o negócio implodir, né? Então, lidar com isso não é fácil, tem que ter muita habilidade, né?
A gente busca ser muito neutra com relação a esses temas, né? E de preferência a gente não aborda. Agora, se tem alguma coisa que o governo atual fez que é importante, que é relevante para o bairro, a gente gosta de falar. A gente tem que informar, mesmo... eu acho até que é uma obrigação, né? De É. avisar. Agora, é aquilo, né? Todo lugar tem problema. Qualquer lugar que você mora tem problema. A gente tenta trazer o lado positivo de morar aqui. Então, o que tem de bom, a gente gosta de destacar. E o que não tem de tão bom, a gente prefere que as pessoas trabalhem para que melhore. Então, a gente tenta manter essa postura mais positiva, mesmo no dia a dia. Essa coisa de ficar falando de tristeza, de desgraça, não é muito a nossa pegada. É uma realidade que a gente sabe que existe, mas a gente prefere realmente valorizar morar aqui. A gente teve muita gente vindo para cá, o trânsito aumentou, né, com essa coisa da pandemia, o pós-pandemia, que está complicado de gerenciar, cresceu muito, né? Mas ainda é um lugar muito bom para se morar. E então é isso que a gente tenta trazer no dia a dia. Eu acho que outro tema que vale a gente contar aqui é que toda a questão de obras aqui na região, de reforma, porque está tudo mudando muito, né? A cidade está crescendo muito. E então, assim, obras fazem parte da nossa realidade. E isso é um conteúdo que geralmente também traz uma grande visibilidade para o nosso canal, né? Eu vou até perguntar agora, não é uma pergunta difícil, mas é para entender o mercado da região. Vocês têm algum concorrente, assim, que faz algo parecido com vocês? Muitos até. Ah, não, parecido não, Dani. Não, parecido não. Parecido realmente, eu acho que a gente é muito único no nosso negócio. Primeiro porque nascemos de maneira orgânica. Segundo porque realmente tem toda essa coisa de colaboração entre os moradores. Então, assim, é muito autêntico. A questão é que hoje, eu acho que, em termos de mídia, você tem várias plataformas. Você tem a mídia impressa, você tem o canal digital e você tem influenciadores e micro-influenciadores. E tudo isso, de certa forma, compete com a gente. Porque, veja, se você tem um restaurante e quer divulgar o seu negócio, você vai optar por pagar por uma mídia ou, às vezes, fazer uma parceria com um influenciador que vai divulgar da mesma maneira, só que não vai te cobrar dinheiro, mas sim uma permuta. Uhum. Então, isso, assim, faz parte, né? Eu acho que são desafios que todo negócio tem e isso sempre vai acontecer. Mas eu sempre digo, gente, não dá para comparar. Assim, nós temos a reputação, a credibilidade e anos de estrada. Você tem todo o direito de escolher um influenciador que vai te cobrar ou muito menos ou nem te cobrar. Mas você não vai estar no canal, né, como o nosso. E tá tudo bem. Tudo bem. Então é isso. Eu acho que existe espaço para todo mundo, mas a gente precisa estar sempre muito atento, né, de como driblar essas situações. Eu penso que se não tem concorrência, não tem mercado. Né? Se não tem alguém fazendo alguma coisa parecida, ou até preferencialmente igual você está perdendo uma grande chance de melhorar. Mas não tem jeito. Às vezes você nasceu numa circunstância como vocês, nasceram há 15 anos, já estão há 15 anos na frente. Dá para alguém copiar vocês? Dá, mas isso vai ficar pronto daqui uns 10 anos, no mínimo, se você correr bem atrás do prejuízo. Mas mesmo assim, o valor de tradição está associado ao negócio de vocês. Né? Então, o mercado ele se regula de acordo com valores. Então, os valores do business de vocês vão se conectar com pessoas que para eles isso é muito importante. Um negócio novo, uma influência, alguma outra coisa, talvez se conecte com outro público ou com pessoas que não valorizam algumas coisas, né? Então, aí já muda um pouquinho, né? Exato. Na visão de vocês, o que é essencial para ter um bom conteúdo publicitário? Ser estética, autenticidade, oportunidade? O que vende, no Alphaville Arredores? Onde você consegue entregar aquele benefício social e ainda, ao mesmo tempo, favorece o elemento econômico das empresas que estão aí na região, né? Eu acho que essa pergunta é interessante porque, assim, eu parto do princípio que eu penso sempre o que é interessante para mim. Né? Porque aquilo que foi interessante e importante para mim acabou sendo para tantas outras pessoas. Então, eu procuro ter esse olhar, né, de usuária antes de fazer uma divulgação. Né? O que eu quero passar? O que eu gostaria de saber sobre esse negócio? É assim que eu penso. E você, Li? Eu acho que uma coisa que a gente colocou desde o início, quando a gente desenvolveu o canal, é que é o nosso olhar.
não é um olhar de uma pessoa que é um videomaker, que faz aquilo com aquela preciosidade, aquela coisa mais institucional. Não, é um olhar de um morador que, de alguma maneira, vai consumir aquilo ou vai avaliar se faz sentido ou não. Então, tudo que a gente faz de uma maneira mais natural, como se fosse o nosso olhar. E eu acho que isso identifica... Eu acho que as pessoas se identificam com isso, com a nossa maneira de ver as coisas de uma maneira muito simples. Mas o simples é legal, o simples é bom. Então, a gente tem uma equipe com a gente? Tem. A gente vai com uma videomaker, que às vezes as pessoas querem ver a gente, né, consumindo ou estando naquele lugar e tal, mas a gente sempre mostra isso de uma maneira muito natural, e eu acho que é isso que engaja mais, que traz mais. Às vezes tem cliente que já traz o vídeo pronto, muito bonito, muito institucional, muito bacana, você bota lá e fala, tá bonito. Não me engaja. Não é a cara de vocês, né? Entendeu? A gente tenta. A gente tenta, porque tá bacana, o cara, pô, a gente entende que aquilo lá foi um investimento do cliente, né? Mas às vezes não engaja, e faz parte. Eu entendo que todo negócio ele tem que ter adaptabilidade, seja pequeno ou grande, ele tem que ter adaptabilidade. O empreendedor é uma característica ele se age em mudanças, né? Vocês tiveram alguma transformação, alguma grande transformação no negócio de vocês que gerou um impacto diferenciado para a comunidade? Eu vou contar aquela história dos homens, Dani. A gente já tinha um canal, já tinha um Instagram, mas era aquela fase do Instagram que a gente nunca aparecia, né? Então a gente trazia as notícias e tal. Aí um dia a gente encontrou umas amigas que a gente estava conhecendo naquele dia, agora são amigas. Conversa vai, conversa vem. Elas falaram, nossa, mas vocês que são a família Redores? A gente falou, nossa, achava que eram homens atrás do negócio. A gente, oi? Por quê? Ai, porque é tudo muito sério, muito isso, muito aquilo. Vocês deviam botar mais a cara na frente e mostrar que são mulheres empreendedoras. A gente, nunca pensamos nisso antes, né? Nunca tínhamos pensado nisso. E isso foi uma grande chave, foi uma grande virada pra gente, porque diferente dessa geração atual, que nasceu com o celular na mão, a gente não nasceu. A gente não acha normal, oi pessoal, não é uma coisa assim natural pra gente, mas a gente teve que se desafiar para quebrar esse paradigma, ir para frente das câmeras e fazer os vídeos e fazer acontecer e aprender muita coisa. Então, eu acho que isso foi uma virada de chave para a gente. Por um lado, foi muito bacana, porque a gente passou a humanizar mais o canal e se identificar mais com as pessoas. A gente, às vezes, está trabalhando para algum shopping da região, em algum local aqui, que as pessoas viram, eu sigo vocês, eu adoro vocês. No início a gente ficava até meio chocada, né, Dani? Tipo, sério, né? Hoje já é uma coisa mais normal pra gente e muito gratificante. Verdade. E eu vou contar uma outra coisa também que mudou a gente de patamar, eu acho. Foi na época da greve de combustíveis, lembra ali? Essa é uma história que é muito, assim, bacana, porque eu acho que todo mundo passou por uma dificuldade na época dessa greve, né? Com pouco combustível. Então, essa questão da mídia colaborativa, as pessoas vinham até a gente falando, pelo amor de Deus, eu preciso saber aonde tem gasolina, porque eu preciso ver minha avó no interior e se eu não abastecer, eu não vou conseguir. Então, a gente concentrava todas as informações, né? Acabei de passar no posto tal, ele, né, acabou de abastecer lá, então pode ir para lá. Então, a gente fez esse movimento e isso realmente mudou a gente, né, no conceito das pessoas. Viram a gente realmente como um grande apoio e de ajuda. E muito rápido, né? Porque o digital é isso, né? Perguntou aqui, respondeu ali. Então, isso foi uma virada de chave também legal pra gente, né? E tem mais uma, se puder me estender um pouco nisso. Quando bateu a pandemia, foi uma coisa muito complicada, geral, óbvio, né? E a gente, não sei o que deu de estalo na gente, a gente imediatamente pensou em organizar um guia de delivery, porque as pessoas não saíam mais de casa. E aqui era muito de você ir no vizinho ali, comprar aquilo. Não existia a dinâmica de pedir, né? E muitos dos negócios aqui não tinham nem delivery, né? E a gente falou, nossa, a gente tem que montar um guia de serviços delivery para ajudar todo mundo, ajudar os vizinhos e ajudar o comércio local também a se desenvolver e mesmo nesse momento de pandemia... Atravessar esse momento que estava tão difícil para todo mundo, né? Eu acho que isso também foi uma coisa que marcou muito a gente, porque foi a gente, com esse guia, sendo muito transparente aqui, a gente conseguiu manter o negócio,
manter a nossa equipe. A gente estava preocupada de não conseguir pagar as pessoas. Remunerar as Muita pessoas, gente né? passou por isso, né? E com esse guia, de uma maneira super colaborativa, um ajudou o outro, a gente uniu as mãos com todo mundo e aconteceu de fazer com que esse guia fosse muito útil e foi bacana para a gente também, como negócio, enfim, como posicionamento. Foi um grande acerto, aí, vamos dizer assim, que Foi. vocês fizeram aí, né? Foi. E agora eu quero saber qual foi o maior erro que vocês já fizeram, cometeram, que quase que estragou o negócio. Nossa, e aí, Dani? Caramba. Erro que a gente começou Não é com possível pior- que tenha, né, gente? Não é É possível. que a gente esquece, é fácil a gente esquecer dos erros, né? A gente guarda mais os acertos, e vocês trouxeram bons acertos, mas situações onde foram muito impactantes que quase fizeram você repensar, poxa, será que eu continuo? Eu entrevistei um empreendedor recentemente, e ele disse uma coisa que marcou bastante. O empreendedor é aquele que todo dia, de alguma forma, ele surge algo que pode motivá-lo a desistir de tudo. Mas ele, com toda a sua resiliência, vai lá, dá a volta por cima e faz o negócio acontecer, né? Então, por isso que eu pergunto, porque essas histórias, elas inspiram quem está passando por coisas parecidas. E fala, realmente, pô, eu sou empreendedor, não estou sozinho nessa, vamos seguir adiante, né? Eu acho que nunca aconteceu uma coisa que a gente pensasse em desistir, né? Tem um cansaço do dia a dia, tem dias que você fala, ai, gente, sério mesmo, né? Mas aí você começa e aí volta a alegria de novo, né? Eu me lembro que uma vez a gente estava num evento que eu fiz uma pergunta, como é que você gerencia todos os pratinhos? Porque às vezes a gente se sente naquele circo que tem todos os pratinhos girando, sabe aquele cara que gira os pratos? E aí você não consegue dar conta de todos os pratos. E éramos só nós duas nessa época. Então a gente falou, quer saber? A gente precisa trazer mais gente para o negócio, pedir ajuda mesmo, porque está crescendo e a gente não está conseguindo dar conta de todos os pratinhos. Não que a gente dê conta de todos os pratinhos hoje, né? Mas a gente já tem uma equipe que nos ajuda. Eu acho que nunca deixa de ter os pratinhos, né? E esse desafio diário, porque é conciliar tudo, né? É casa, família, o trabalho, né? Tem desafios diários aí. Mas acho que nunca tivemos nada que falasse vou desistir. Não, nunca. Apesar de tudo, né? Porque aqui no Brasil é sempre tudo muito difícil, né? Não, um negócio de 15 anos tá vivo, parabéns. Aqui a maioria não passa de 3, gente, né? A gente tá Não quase passa de 1. casada, né? O que pouca gente sabe sobre os bastidores de vocês? Eu acho que acaba sabendo quase tudo, porque assim, eu costumo brincar que eu tô mais tempo com a Eli, que é minha sócia, do que com meu marido, né? E é engraçado porque muitas vezes a gente mora no mesmo condomínio, né? Isso é uma coincidência. Então, a gente sai juntas para tudo que é lugar. A gente passa pela portaria juntas, a gente chega nos lugares juntas, a gente volta dos lugares juntas. Vai com um carro só, é mais fácil, né? E, assim, os recebidos, quando a gente recebe um presente, a gente está abrindo aqui... Eu falo assim, gente, daqui a pouco vão pensar que eu e Eli moramos juntas, vivemos juntas, né? E que tudo bem, não seria um problema, mas as pessoas precisam entender que existe vida fora do Alphaville Arredores, né? Só que a gente realmente passa muito tempo juntas. Eu acho que é uma coisa engraçada, porque já aconteceu muito da gente... Dani, vou passar para te pegar pra gente ir para tal gravação, sei lá, ou para tal cliente. A gente olha uma para outra, tá com cor igual, roupa parecida. É bizarro essa sintonia que a gente criou tanto tempo. Mas eu acho que uma coisa que as pessoas talvez não saibam, né? A gente passou por uma fase aí com o nosso pessoal de marketing, que eles queriam que a gente fizesse aquela coisa do tipo, meu café da manhã, essa coisa do lifestyle. Isso não vai rolar. Não rola. Não temos essa habilidade. Não é o nosso perfil. Eu acho que isso tá reservado a uma geração. Eu já tentei, não consigo, não faz parte do meu... Eu não consumo isso. Eu acho que é isso. Eu não consumo, eu não critico quem faz, tá tudo bem pra mim, mas eu não consigo me identificar. Então, se eu não consigo, eu não vou fazer. E as pessoas, não, mas as pessoas querem ver. Eu não quero. Não mostra as suas férias. Gente, pra quê? O povo não quer saber onde eu vou nas minhas férias. Vamos fazer um grupo para as pessoas conviverem com vocês. Gente, que absurdo. Imagina, as pessoas têm que conviver com a sua família, não comigo. Então, assim, tem essas coisas muito de influenciador que a gente não se identifica. Não sei se a gente está certa ou errada, mas... É uma outra estratégia. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que funciona. Eu gosto muito de pensar sobre referências. Cada geração ela processa referências de como viver bem, de como ter sucesso, de como ser feliz de forma diferente.
Então, acho que tem que ter alimento para cada uma dessas gerações, ou até trazer outros tipos de referências para essas gerações. Já tem bastante gente fazendo o dia a dia, o lifestyle, né? Eu acho que trazer num estilo mais organizado, mais real, né? Com um canal de mídia mesmo, eu acho que pode gerar muito mais resultado para vocês, né? Pra gente Que é onde a assim gente se sente seja. mais confortável, pelo menos, e acredita mais nesse modelo. Também tem isso, né? Tem que ser confortável para quem está fazendo, né? Exato. Pensando agora vocês se dão bem, vocês contaram um segredo, um bastidor, vocês estão sempre juntas, às vezes usam até a mesma roupa, mas pensando assim, em perfis complementares, né? Vocês têm perfis muito diferentes ou muito iguais? Eu não acho que sejam muito diferentes. Acho que bem diferentes em algumas coisas. É? Tá. Em Vou fazer quê? uma pergunta Eu aqui. quero saber, agora tô curiosa. Qual das duas é mais organizada? Daniela é mais organizada. Qual das A duas é Dani. mais. Dani, né? E qual das duas é mais criativa ou improvisa melhor ali? Acho que um pouquinho das duas, viu? Um pouquinho das duas. As duas mandam bem na. É. Mas em toda a sociedade, estou falando agora para não só para os empreendedores que nos ouvem, mas para quem gosta de brincar com isso, né? Aceitar o papel que cada um faz melhor ali, né? Tem alguém que é mais organizado, deixa aquela pessoa ser mais organizada. Tem a pessoa que é mais criativa, deixa aquela pessoa. Não tem ninguém que é organizado. Contrate alguém que seja organizado, senão vocês estão fritos aí no negócio, né? Eu e meu sócio, nós dois somos muito improvisadores e criativos. A gente precisa ter pessoas que têm essa organização latente para ajudar a gente a tracionar, a tangibilizar coisas, né? Às vezes tem uma pessoa que qual das duas, por exemplo, é mais estressada? Talvez seja eu, mas assim, Acho a Eli é ótima para resolver BO, entendeu? Aconteceu um BO, eu delego para Eli. Eu adoro um BO, gente. Adoro. Você gosta de resolver problemas, eu Pode também. resolver. Mas, por exemplo, a gente trabalha muito com imagem, né? A Dani tem um olhar muito refinado para isso. E eu já não consigo, não tenho. Eu uso óculos desde os 5 anos de idade, enfim, minha visão literalmente já é mais abaulada. Então, quando é coisa de imagem, coisa assim, é uma coisa que eu falo, Dani, dá uma olhada, porque eu prefiro que você veja, entendeu? Está reto, eu não consigo. Minha memória já é uma coisa, um lapso, né? Então, eu brinco que a Dani é meu HD externo. Então, tem algumas coisas que a gente precisa delegar para fazer realmente fluir melhor. Mas a gente ajuda muito a outra e a gente acho que considera muito a outra. E nada sai da Favela Arredores se não tem ambas Os dois pontos. Sabe? A gente dá uma olhada em tudo. O texto, a Favela Arredores, a gente revisa. É realmente tudo muito visto. Sempre foi assim. E eu não vejo a gente fazendo diferente, não. Duas cabeças pensam melhor que uma. Acho que esse é o ponto. Entender onde uma complementa a outra, isso gera sucesso, né? Acho que isso faz diferença. Né? E em cima dessa pergunta de sucesso e referência, que conselho que você daria para quem quer criar um canal digital forte, relevante, como vocês fizeram aí nesses últimos 15 anos? Não precisa ser em Alphaville, pode ser em qualquer lugar do Brasil, tá? De Por preferência. favor, né? Eu acho que é a coisa do seja verdadeiro com você, porque a hora que você é verdadeiro com você, você passa essa verdade para o outro e isso te cria automaticamente a autoridade, a relevância que faz parte, acho que é fundamental para você crescer, para você ser alguém realmente que as pessoas valorizem. A hora que você realmente traz essa verdade pro teu negócio, sabe? Não tenta ser alguém que você não é. Vai ficar na cara que tá errado, tá falso. Isso é meio clichê, mas é a pura verdade, sabe? Quando você... a originalidade é a base de tudo. Seja só você, que tá ótimo, né? Tá de bom tamanho. Às vezes a gente julga demais, né? Talvez isso não seja a forma como você aceita, como as pessoas vão gostar. Na verdade, é essa originalidade que faz toda a diferença, né? Que faz com que a aceitação ocorra, né? Olha, William, eu nunca vou esquecer, né? Quando a gente estava começando, e isso tudo era um hobby, porque era um passatempo quando a gente começou, né? E eu me lembro que nós fomos procuradas pela assessoria de um grande shopping aqui da região, falando, a gente quer convidar vocês para fazerem alguma coisa que eu já não lembro bem o que era. Mas eu olhei para Eli olhou para mim e falou, como assim, né? Estão convidando a gente para trabalhar dentro desse shopping, assim, fazer alguma coisa, um evento dentro desse shopping. Eu fiquei muito, assim, impressionada, sabe? Surpresa, tipo, da onde está vindo isso? E até hoje a gente tem essa
dificuldade de entender a grandiosidade do que a gente faz aqui. Essa assessoria hoje também se tornou amiga, né? Depois de tantos anos, né, trabalhando juntas e tal. E elas falam, vocês não entendem ainda a dimensão do trabalho que vocês fazem aqui. E às vezes eu acho melhor até não saber mesmo, sabe? Porque eu acho que a gente lida com isso de uma maneira muito natural. Legal. Não deixar, sei lá, a gente não... Elas falavam, né? Você não tem... A gente falava, mas a gente é só formiguinha, né? Não, você não tem ideia do tamanho. E a gente ainda acha que isso, sinceramente, não é. A gente ainda se sente muito parte da comunidade. É só mais um trabalho que a gente faz e que é bacana. É só isso, não tem... A nossa visão de sucesso, às vezes, ela é muito, não vou dizer maior, né? A gente não tem ideia do impacto que a gente já está gerando, e para nós aquilo ainda não é um sucesso, né? Mas para maior parte da população aquilo é muito sucesso. Está gerando muito resultado, sabe? Faz com que a roda gire, né? Acho que essa é a parte mais importante. Então, legal. Bom conselho para quem quer fazer alguma coisa nesse tipo. E eu acho que tem um ponto aí que você trouxe, Dani, que surgiu de um passatempo. Você não surgiu como um business, o negócio foi se tornando um business. Exato. Então isso não tem... Vocês não criaram um negócio para ganhar dinheiro, né? Nunca foi. E sim para influenciar, para trazer um impacto social da comunidade, participação das pessoas. Todo mundo quer se sentir parte de um grupo, de algo. Eu acho que vocês conseguiram juntar essa... Eu me sinto parte de algo, eu ajudo a criar algo, eu consumo aquilo, eu me referencio aquilo, e de uma forma não simplesmente voltada ao ganho econômico, porque a gente está cansado, todo mundo querendo se aproveitar da gente, tem o tempo todo empurrar, vender alguma coisa que você não está precisando. Então, trazer como referências, como guias, como vocês fizeram, acho que torna isso mais digerível, né, no dia a dia. Exatamente isso. Tá. Uma última pergunta sobre o negócio de vocês é: como que vocês gostariam de ser lembradas daqui 10 anos? Como pessoas que contribuíram com o Alphaville, trazendo um olhar assim, sempre positivo para o lugar, sempre trazendo coisas importantes, bacanas. E assim, eu acho que a minha reputação é o que eu tenho de mais valioso. E eu quero sempre ser lembrada por ter feito alguma coisa que realmente tem agregado ao bairro. É isso. Muito bem, é isso aí. Reputação e entregar valor, né? Acho que isso são duas palavras fortes aí. A minha última pergunta para vocês, ela tem a ver com inteligência artificial. Eu vou trazer aqui um pouco do meu case, da minha empresa, foi uma grande pivotagem que a gente fez recentemente para interferir aí na resposta de vocês de forma organizada. Hoje todo mundo usa a inteligência artificial no nosso dia a dia, a nova internet, né? Se você não usa alguma inteligência artificial, você está desconectado. Você tem a chance de se conectar com mais informações, com coisas para facilitar você não criar conteúdos ou criar coisas que é para você criar simplesmente, mas para te ajudar, né, a pensar, estudar, co-criar, alguma coisa desse tipo. Isso já tem um efeito administrativo, vamos dizer, muito poderoso, facilita o trabalho, acelera muita coisa. Hoje eu analiso dados de uma forma muito mais rápida, que às vezes demorava dias para analisar uma coisa, eu faço em 5 minutos. Então, facilita a nossa vida. A minha empresa, Upskill, é uma plataforma de desenvolvimento de liderança. A gente oferece mentorias de liderança para líderes nas empresas. E a gente já está nesse business já há bastante tempo, já trabalho com mentoria executiva há mais de 15 anos. Esse conhecimento já foi formatado fora do Brasil, a gente entregou para clientes fora do Brasil, foi feito um estudo para validar a nossa metodologia na Universidade de Ryerson, no Canadá. Ou seja, a gente entrega de verdade mentoria humana para um líder que está precisando desenvolver comportamento de liderança. Só que aí veio a onda da IA. Muita informação e a gente precisou se reinventar. E nós criamos uma mentoria, um mentor virtualizado. Nós criamos uma forma de virtualizar um mentor humano para trazer o máximo de humanização. É como se a gente pegasse uma de vocês, escrevesse um livro sobre toda a trajetória profissional, os desafios, e transformasse isso em conhecimento, onde a IA vai ajudar algum outro líder, a ser mentorado por você especificamente, nessa cultura que você está envolvida. Então a gente conseguiu levar a IA lá para o cliente, na ponta, não só para internamente para os nossos processos administrativos. Como que você vê a inteligência artificial ajudando vocês a entregar valor para o cliente, na mão do cliente ali? Vai lá, Dan? Eli,
A gente, assim, é inegável, né, que a gente não pode ficar de fora, né? A gente tem que saber o que a IA pode fazer pelo nosso negócio. E a gente tem testado algumas situações e tem, assim, surpreendentemente dado certo. Então, assim, algumas ideias de conteúdo, de como abordar um conteúdo, até roteiro para gravação de de um vídeo. Então, eu acho que isso é só o começo de tudo, sabe? Eu acho Desculpa, vou só complementar, Dani. A gente, é até uma coisa, tem a minha ideia, o meu olhar, tem a ideia da Dani, o olhar dela, e de repente tem a ideia do IA. Aí a gente vira e fala, que legal. É como se fosse mais uma opinião que acrescentasse pra gente e aprimorar uma maneira diferente de pensar, que abre outras ideias que a gente pode, talvez não usar tudo, mas realmente é bem colaborativo com a gente, porque ajuda a gente a ver uma outra maneira de resolver aquela situação. E isso nos ajuda no dia a dia, com certeza. Amplia a nossa inteligência, né? É uma pergunta, mas também é uma provocação, porque hoje, não que tudo vai ser substituído por IA, mas muita coisa vai. Eu conversei com um empreendedor que o cara já está há mais de 15 anos falando de inteligência artificial, né? Então não é uma coisa de chat GPT de alguns anos, já está há 15 anos pensando em vários trabalhos. E ele fala, muitas empresas vão deixar de existir por causa da inteligência artificial. E muitos trabalhos vão deixar de existir, mais oportunidade que muitos outros serão criados, né? A inteligência vai elevar o nível da inteligência de todo mundo, vai criar muitas outras novas profissões. Eu acho que só perde quem não conseguir se adaptar, né, na velocidade que a inteligência está colocando. Então eu pensaria em algum produto para o cliente mesmo. Eu faço isso para quem tem, sei lá, um cara que tem uma rede de farmácias. Poxa, como é que teu cliente vai perceber inteligência artificial lá na loja? Um dono de lanchonetes, poxa, como é que o seu cliente percebe a inteligência? E ainda parece incipiente, parece que não conecta, mas assim, não vai ter outra forma de você ter um negócio que a inteligência artificial não participe quase como um sócio, na entrega ali para o teu cliente, de alguma forma. Por isso que eu perguntei para vocês, por curiosidade, né, como é que você vê a inteligência artificial entregando, sei lá, recebendo informações dos ouvintes, né, de quem lê vocês e que acompanha vocês, dos repórteres, né, que trazem as notícias para vocês, ou trazendo coisas, alguma outra informação relevante, uma pesquisa mais aprimorada no database de vocês, né, criar dados hoje, muitas informações, dados públicos, né, coisas que podem facilitar a vida do cliente, do ouvinte, pode ser um grande diferencial. Né? A pergunta não é o que ou quando, né, é como você vai fazer isso, não tem outra opção, né? Mas eu acho que a ideia é não nadar contra, né? Porque não vai ter jeito. É só você entender como que aquilo realmente pode ser ajuda para o teu dia a dia e agradecer pela oportunidade, tá tudo bem. Como é que você vira isso a seu favor? Eu não sei se não vamos deixar se viciar por ela também, né? Outro dia eu estava conversando com a minha filha, que é uma universitária, e eu falei para ela, Sophie, bota isso no chat GPT. Não, mãe, eu não quero, porque senão é um caminho sem volta aqui, eu começar a fazer um trabalho, entendeu? Usando a inteligência artificial. Então, eu acho muito legal também que os jovens tenham essa consciência, porque senão acaba emburrecendo, porque vai recorrer à inteligência artificial o tempo inteiro. Vai emborrecer, não é se acaba, vai emborrecer, não tem jeito, todo mundo vai acabar apelando para isso. Eu converso com muitas pessoas que estão na faculdade e elas falam, olha, eu tenho colegas que eles fazem 100% da tarefa tudo por inteligência artificial, o cara não sabe nada e vai receber o mesmo diploma que eu. E a pessoa fica indignada. Eu falei, não, você vai saber como operar uma ferramenta que ele não vai saber no outro nível. Você vai poder ser muito mais crítica, você vai poder pedir coisas que ele talvez não consiga, né? Você só não pode deixar de praticar também com a danada ali, né? Não sei se vocês viram no jornal outro dia, era um caso de um julgamento onde o advogado tacou o site GPT ali para responder a tese dele lá, a defesa da pessoa, e assim, todo mundo ficou chocado, porque ok, que ele tem usado um mínimo de orientação ali, mas pô, pelo menos você aprende em cima disso, melhora a sua postura com relação ao caso, né, que estava ali, e faz melhor, mas não, ele tacou direto. Então assim, realmente você tem que saber usar, para se ajudar, para se melhorar, e não para fazer por você. Eu acho que é isso. Verdade.
Dani e Eliane, muito obrigado pelo papo, foi muito gostoso conversar com vocês. Se alguém que está ouvindo a gente tiver alguma pergunta para mim, para a Eliane ou para a Daniela, elas vão ter o maior prazer em responder, tenho certeza. E eu vou com certeza recomendar, vou dar uma espiada no site. Não moro em Alphaville, então não conhecia mesmo o Alphaville Arredores, mas vou dar uma olhada geral aqui e ver como que a gente pode fazer até sinergias, né? Trabalhar juntos em algumas circunstâncias vai ser bem legal. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Obrigada, a gente que agradece a oportunidade. Valeu. Até a próxima. Até Tchau, mais, tchau. tchau. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.